André Mendonça toca o terror em Brasília e pega a Lula de surpresa para investigar lavagem de dinheiro no caso Master. Isso pegou o Planalto de surpresa. Depois que a notícia saiu, foram lá correndo o pessoal do Planalto para confirmar no STF. A Polícia Federal já vai ter o material na mão, já vai ter dados cruzados e o estrago será grande. Gente, são 3 bombas no mesmo dia e a outra eu já vou te contar qual que é. Mendonça revoga mais um ato de Toffoli. É isso mesmo. O ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, decidiu rever mais uma medida adotada anteriormente por Dias Toffoli e reforçou a atuação do COAF. Em despacho recente, Mendonça determinou que relatórios de inteligência financeira não sejam mais encaminhados diretamente ao gabinete do relator, como havia estabelecido Toffoli. O novo entendimento restabelece o trâmite regular desses documentos, respeitando o procedimento padrão adotado pelo órgão. Ao justificar a mudança, o ministro afirmou que as investigações e diligências dela decorrentes, tais como a produção de prova oral, documental e pericial, devem seguir o fluxo ordinário legalmente previsto para toda e qualquer investigação penal sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Suspensão imediata do mandato de deputado petista que agrediu colega será protocolada. É isso mesmo. O Partido Novo anunciou um pedido de suspensão imediata do mandato do deputado Rogério Correia, do PT, após ele ter agredido o deputado Luiz Lima, do Novo, durante sessão da CPMI do INSS realizada nesta quinta-feira. O episódio ocorreu logo depois de a comissão aprovar a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha, filho do presidente Lula. Inconformado com a decisão e desesperado com os possíveis crimes de Lulinha que devem aparecer com a quebra do sigilo, Rogério Correia partiu para socos e pontapés com os colegas da oposição. O caso deve ser encaminhado para análise no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, onde poderá resultar em sanções disciplinares a depender da avaliação dos parlamentares. Pela primeira vez, Flávio Bolsonaro supera numericamente Lula em importante pesquisa. É isso mesmo, a coisa só piora para a esquerda. Pesquisas na manhã desta sexta-feira indicam que o senador Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um hipotético segundo turno da eleição presidencial. Na simulação direta entre os dois, o senador soma 44,4% das intenções de voto, enquanto o petista registra 43,8%. O grupo que declara voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos alcança 6,9%. Já 5% dos entrevistados afirmaram não saberem quem votar ou preferiram não responder. André Mendonça toca o terror em Brasília e pega a Lula de surpresa. Bom dia, bom dia, bom dia pra você, porque André Mendonça tá tocando o terror em Brasília. Ele quebrou o sigilo do Lulinha no escândalo do INSS e empoderou o COAF para investigar lavagem de dinheiro no caso Master. E aí, com isso, ele reverteu mais uma decisão do Toffoli que tinha mudado aí o jogo no caso do COAF. Gente, são 3 bombas no mesmo dia e a outra eu já vou te contar qual que é. Bora lá então com o que o Caio Junqueira revelou na CNN. Mendonça revê outra decisão de Toffoli e empodera a COAF. O relator do STF do caso Master, André Mendonça, reviu outra decisão do seu antecessor, Dias Toffoli, e empoderou o COAF. Toffoli havia determinado que o órgão remetesse os relatórios ao gabinete dele. Hoje, Mendonça afirmou que as investigações e as diligências dela decorrentes, tais como a produção de prova oral, documental e pericial, devem seguir o fluxo ordinário legalmente previsto para toda e qualquer investigação penal sob a supervisão deste STF, Supremo Tribunal Federal. Essa aqui é a primeira bomba. O André Mendonça colocou a investigação de novo nos trilhos do que deve acontecer. O COAF, que é o órgão que rastreia movimentações financeiras atípicas, que podem ser lavagem de dinheiro, ele vai voltar a trabalhar sem amarras, sem precisar prestar contas para o gabinete do Toffoli a cada passo. Bora agora para a segunda bomba com o Poder 360.
Polícia Federal pediu quebra de sigilos de Lulinha e o André Mendonça autorizou. Gente, a Polícia Federal pediu a Mendonça e ele não pensou duas vezes. Autorizou a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do Lulinha. Só que isso tudo foi antes de a CPMI do INSS ontem fazer a mesma coisa, naquela sessão da tarde de ontem tumultuada, em que os petistas agrediram os membros da comissão, deputados da oposição, depois de perderem de lavada na decisão sobre a quebra do sigilo do Lulinha. E olha o detalhe, gente, que é a nossa terceira bomba do dia. Isso pegou o Planalto de surpresa. O Igor Gadelha do Metrópolis confirmou. Decisão de Mendonça, que quebrou o sigilo do Lulinha, pega Planalto de surpresa. O governo não esperava, gente, não fazia ideia, mas a Polícia Federal já tinha pedido a quebra do sigilo do Lulinha faz mais de um mês. Depois que a notícia saiu, foram lá correndo o pessoal do Planalto para confirmar no STF, ouviram 2 ministros e sim, os sigilos de Lulinha foram todos quebrados. E como essa quebra foi antes da aprovação da mesma medida na CPMI do INSS, quando a CPMI começar a analisar os dados e ouvir os depoimentos, a Polícia Federal já vai ter o material na mão, já vai ter dados cruzados, o que poderá levar a compartilhar tudo isso com a CPMI e o estrago será grande. Lembre, nós já sabemos que investigados do roubo do INSS afirmaram em depoimentos que Lulinha recebeu pelo menos 25 milhões de reais de mesadas de 300 mil reais por mês do careca do INSS. Lembre, tem 2 delações que saíram agora nesse caso do INSS. E agora a Polícia Federal vai ter acesso aos registros bancários para confirmar, para rastrear e para descobrir se tem mais. O Planalto tá em pânico, gente. Lulinha com sigilo quebrado, COAF solto para investigar, Polícia Federal quebrando dados, CPMI avançando. Me conta aí nos comentários. Você confia no trabalho que o André Mendonça tá fazendo lá no STF? O senador Eduardo Girão pisou e humilhou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao vivo. Você vai assistir a isso, é um dos vídeos históricos que a gente tem que colocar aí nos anais da história do Brasil. E em seguida eu vou te mostrar o melhor vídeo da semana, você vai assistir aqui comigo. Então são 2 vídeos campeões que eu vou te mostrar agora. Olha, eu não vou falar mais nada até você assistir comigo a esse primeiro vídeo absurdo, incrível, que vai te deixar lá em cima, vai fazer se sentir representado. Então, sem mais delongas, bora pra ele aqui que depois eu tenho um monte de notícia boa pra você. Eu tô há 7 anos aqui, o senhor sabe, e nunca tinha visto um mês de fevereiro com plenário fechado como aconteceu. E quero manifestar, com todo respeito à sua pessoa, que eu respeito, mas como presidente dessa casa, revisora da República, o senhor tem falhado muito. E eu quero lhe fazer um pedido aqui. Gente, por que o Alcolumbre deixou a casa fechada? Porque ele tá com medo da CPI do Banco Master avançar, não quer pressão para instalar a CPI. E por que ele não quer? Você vai descobrir. Talvez o último, talvez o da hora derradeira minha, mas eu quero lhe fazer um pedido. O senhor não tem como tapar o sol com a peneira com relação ao maior escândalo, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil. O senhor tem 51 colegas seus aqui que assinaram a CPI há 3 meses quase. Gente, 51 senadores e 81, ampla maioria que assinou pedindo a instalação, fora os deputados. Na sua mesa. Que eu lhe cobrei antes do recesso. Tá aí pro senhor abrir. A gente não precisa de atalho na CPI do crime organizado, na CPI do INSS, na casa. Porque o que está acontecendo? Como não instala a CPMI do Banco Master, os senadores passaram a pedir diligências na CPI do crime organizado, na CPMI do INSS, para tentar avançar e trazer à tona a sujeirada desse caso do Master que envolve os ministros do Supremo. Cai fazendo a subcomissão, isso não está certo, presidente Davi Alcolumbre. Esse escândalo merece uma CPI ou CPMI própria. O deputado Carlos Jordi conseguiu um número recorde de assinaturas para essa CPI. O Brasil quer, e não é só gente de direita, de oposição, contra governo, a favor do governo, não. Furou a bolha. Finalmente, a mídia tradicional do Brasil acordou e quer saber como o brasileiro me cobra, o cearense, a essa questão do Banco Master. Outra coisa, que o senhor não pode mais, não tem mais como o senhor botar embaixo do tapete. Não faça isso com o Brasil. O senhor tem filho. O senhor tem uma esposa, aliás, uma pessoa que faz obra, e eu sou testemunha social. Cara, como que se sente o filho e a esposa, a família de Davi Alcolumbre, vendo ele tentando, fazendo de tudo para enterrar o maior escândalo da história do país envolvendo a cúpula do judiciário? Aprecia os trabalhos de pacificação? Não faça isso com o Brasil. O senhor está na presidência do Senado Federal. O senhor tem que abrir um impeachment. Esse é o nosso trabalho. Essa casa tem 200 anos. É só a gente que pode fazer isso.
robustez de material, você tem 129 milhões de razões para abrir o impeachment do Alexandre de Moraes e abrir o impeachment do Dias Toffoli. Isso vai abrir um precedente, e daí? Qual é o tipo de paz que o senhor quer? É a paz da indiferença? O senhor sabia que a paz da indiferença é exatamente o oposto da paz? Por que o Girão está falando isso? O lema do Girão é paz e bem. E o que ele está dizendo é que a indiferença em relação à injustiça é o oposto da paz. É o oposto da paz, o que o senhor está fazendo com o Brasil? A paz é ação, é justiça. Claro. E o senhor está com a solução na mão, não é de hoje. Mas eu acho que a gente chegou na data limite, presidente. E eu lhe encerro dizendo o seguinte, senador Espiridião a mim, tem uma CPI da Vaza Toga. Há meses eu perdi foi a conta de quando é que ela foi dada entrada com o número de assinatura. O senhor também não abre. O senhor não tem o direito, até porque chegou no seu estado o escândalo do Banco Master, 400 milhões de reais. O senhor Do que ele está falando aqui? O presidente do Instituto de Previdência do Amapá é liderado, é chefiado por alguém indicado para o Alcolumbre, e lá tem o irmão do Alcolumbre no conselho. E olha o que esse conselho fez, investiu, olha o que esse instituto fez, investiu 400 milhões de reais em títulos podres do Master. devia ser o primeiro a chegar e dizer, vamos atrás disso, vamos investigar isso. E eu espero que o senhor faça isso, porque o Senado não é para estar a serviço de quem quer que seja. O Senado é uma casa que tem que ser respeitada e não está. O Senado está desmoralizado, presidente Davi Alcolumbre, estou lhe dizendo, olhando nos seus olhos. E o senhor é um dos responsáveis, talvez o maior, porque teve o senhor primeiro, 2019. Olha a cara dele, impagável essa cara. Que o senhor prometeu que ia acabar com o segredismo da República, e o senhor que fez o sigilo do careca de 100 anos do INSS, que roubou os velhinhos e aposentados, foi o senhor que fez isso. O senhor tem a faca e o queijo na mão. Desde 2019, passou para o presidente Rodrigo Pacheco, voltou para o senhor. Não faça isso com o nosso Brasil. Nós estamos numa degradação moral sem precedentes e o senhor pode apenas cumprir o seu papel. Vai lá, instala a CPI, o CPMI do Banco Master e abre um processo de impeachment que o Brasil será outro para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso aí. Uhul! Aplausos, pessoal, aplausos! Quando eu vi isso aí, eu escrevi pro Girão com um monte de aplausos e disse, orgulho, orgulho demais de ser seu amigo. Você me representa. Ah, esse Girão é demais, é demais. E ele é parte do nosso time, do time do Novo. Mas espera aí, que eu quero mostrar mais pra vocês. Isso aqui, gente, é bom demais que você viu, é impagável, não tem dinheiro que compre isso. Vocês viram a cara do Alcolumbre? Aquela hora que eu parei e mostrei. Gente, olha, parabéns, senador Eduardo Girão, você representa nós. E olha, gente, é assim que eu quero começar esse nosso rápido encontro que já está quase acabando, chamado Um Novo Brasil. Esse aqui é um espaço para quem ama o país, acredita na transformação e a gente mostra as notícias que impactam o futuro do Brasil e as batalhas do Partido Novo contra os absurdos do governo Lula e do STF. Representa ou não representa você o Girão? E uma das nossas maiores vitórias da semana foi a aprovação na Câmara dos Deputados disso aqui, ó. Uma emenda de autoria de Marcel Van Hatten, também do Partido Novo, que impede presos provisórios de votar. Pelo jeito, o Lula vai ter menos voto agora nessa próxima eleição, né? E presos provisórios impedidos de votar. É ou não é digno de aplauso? E o texto agora segue para a sanção presidencial, ou seja, vai depender do Lula. Mas se o Lula vetar, e eu não acredito que o Lula vai vetar, por que eu não acredito que ele vai vetar? Porque o governo dele está ferrado na opinião pública quando o assunto é segurança pública. Mas se ele vetar, a Câmara pode derrubar o veto. Vazamentos explosivos expõem esquemas de influência no judiciário. Gente, presta atenção, porque o que eu vou revelar agora para você vai abrir os seus olhos para como o judiciário brasileiro realmente funciona nos bastidores. A Veja publicou 2 reportagens explosivas que expõem esquemas de influência política sobre magistrados. E os nomes envolvidos vão chocar você. Moraes, Temer, Sérgio Cabral, Rodrigo Bacelar. Bora lá que isso aqui é muito sério. Primeiro caso, Cabral e o esquema que funcionou. Olha comigo aqui o que diz a revista Veja. Polícia Federal acha mensagens de Sérgio Cabral e Rodrigo Bacelar sobre favores no judiciário do Rio de Janeiro. Gente, a Polícia Federal encontrou conversas de WhatsApp que mostram exatamente como que funciona o tráfico de influência no judiciário. Dá uma olhadinha aqui comigo no que diz esse trecho aqui da reportagem. Ó. Em maio de 2025, por exemplo, Cabral pediu que Bacelar recebesse a sua advogada para uma conversa sobre situação de improbidade na 6ª Câmara de Direito Público do TJ do Rio de Janeiro. Muito importante para mim, fez questão de dizer Cabral. Quem é Bacelar? Rodrigo Bacelar era até então presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi afastado, foi preso no começo de 2025 por suspeitas de vazamento de uma investigação sigilosa exatamente do judiciário. E vejam,
A advogada do Cabral não está buscando aqui o desembargador, está buscando o presidente da Assembleia Legislativa. Cabral, gente, estava sendo julgado por improbidade. Ele queria que o julgamento fosse retirado de pauta, ou seja, não fosse julgado, fosse suspenso o caso dele. E aí, ele usou não a advogada perante o judiciário, ele usou a influência de Bacelar, presidente da Alerj, para conseguir isso. E olha aqui o que aconteceu segundo a Polícia Federal. Com o passar dos dias, segundo a Polícia Federal, as mensagens e os pedidos de Cabral a Bacelar se tornaram mais desesperados, até que ele, no dia marcado para o julgamento, descobriu que seu pedido havia sido atendido e o caso retirado de pauta. E a reação do Cabral quando conseguiu, olha aqui, ó. Cabral derramou-se de alegria pelo amigo. Irmão, saiu de pauta o meu processo, você é um querido, te amo, amigo. Gente, isso aqui não é amizade, isso aqui é possível tráfico de influência documentado. Um político usando contatos com agentes públicos para mudar decisões judiciais. E funcionou! A Polícia Federal concluiu isso aqui sobre as interações, ó. Elas revelariam como Bacelar utilizava sua influência política para colocar agentes em posição de dívida política com ele. Não só ele queria o Cabral com uma dívida política, mas ele conseguia as coisas do judiciário usando a sua função de agente público. Isso caracteriza, em tese, advocacia administrativa, tráfico de influência, possíveis crimes a serem investigados. Agora, bora para o segundo caso. Michel Temer e a tentativa de chegar em Alexandre de Moraes. E agora vem a parte ainda mais grave, de volta aqui para Veja, mas numa outra matéria. Desembargador preso pela Polícia Federal buscou Michel Temer para tentar chegar a Alexandre de Moraes. Um desembargador, gente, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o Macário Júdice, investigado por vazar uma operação da Polícia Federal, entrou em pânico quando ele percebeu que ele seria preso. E o que ele fez? Ele voou a São Paulo para pedir que Michel Temer intercedesse junto a Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo no que foi que a Polícia Federal apurou. A Polícia Federal documentou toda a viagem e o conteúdo da conversa com Temer por meio do que foi relatado por Macário à mulher dele, Flávia. E veja aqui o que o Macário disse à esposa em ligação grampeada. A gente chegou a redigir uma mensagem que ele ia mandar, ou seja, que Temer ia mandar para Moraes. Mas aí o Temer disse, se você não está no radar e não tem nada na cabeça dele que te ligue, você vai despertar isso aqui para quê? Aí diz o desembargador, falando agora sobre o Temer. Ah, ele é muito esperto, né, amor? Ou seja, Macário e Temer chegaram a redigir uma mensagem para Moraes. Temer só não enviou porque achou que chamaria uma atenção desnecessária para o desembargador. A Polícia Federal concluiu aqui que o Macário ele tinha esperança de que o Temer intercederia a seu favor junto a Vossa Excelência com o intuito de frear a investigação. Presta atenção comigo no que esses dois casos revelaram. Primeiro, existe uma crença generalizada na classe política de que decisões judiciais podem ser influenciadas politicamente. E essa crença é baseada em fatos ao longo da história. Não que toda decisão possa ser influenciada, mas em grande medida, grande parte das decisões, sim. Cabral acreditava que o Bacelar poderia mudar a decisão judicial, Macário acreditava que Temer poderia influenciar Moraes. Segundo, no caso do Cabral, funcionou, o processo foi retirado de pauta. Isso prova que a influência política sobre o judiciário não é teoria, é prática, é real. Terceiro, no caso do Temer e do Moraes, aparentemente não funcionou, porque o Temer recusou enviar a mensagem. Mas quantos outros casos funcionaram? Quantas vezes Temer ou outros intercederam e a gente nem ficou sabendo? Quarto, o fato de um desembargador voar a São Paulo para pedir que o Temer fale com Moraes revela algo gravíssimo. Existe a percepção de que Moraes decide politicamente e não juridicamente. Caso contrário, por que tentar influenciar ele via Temer? Quinto, reparem a sistemática. Não é um caso isolado. A Polícia Federal descobriu que o Macário também assinava decisões favoráveis a Cabral e a Adriano Anselmo, ou seja, a mesma rede de influência operava em múltiplas frentes. O que esses vazamentos expõem não são casos isolados de esquemas de influência no judiciário. É um sistema onde políticos usam influência sobre magistrados, grande parte deles escolhidos politicamente. Onde desembargadores voam pelo Brasil para pedir favores. Onde decisões judiciais são negociadas aos bastidores. Isso destrói qualquer narrativa de imparcialidade geral na cúpula do judiciário, não.
Porque se até os próprios magistrados acreditam que Moraes decide por influência política, meu amigo, o que sobra da credibilidade dele? Agora me conta aí nos comentários, o que você achou dessas revelações chocantes expondo as entranhas do judiciário? Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações para você não perder nada, curte o vídeo, vire membro. Obrigado por todos vocês que são membros e que assim recebem análises exclusivas nossas, têm prioridade nas respostas dos seus comentários e que têm apoiado o nosso trabalho ao longo da jornada de forma mais intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.